O intuito do, o intuito dessa aula é justamente ter esse momento aqui entre nós, mas também que ele possa ser visto online depois. Isso acontece bastante, na verdade, nosso outro processo de aulão rolou isso muito. Bom, vou começar a dar uma introdução rápida, porque é um crime roubar tempo da professora Helena, então vou aqui fazer uma coisa muito rápida para introduzir vocês, mas essa é a segunda edição dos aulões da causa. Esse aulão específico da causa, ele é voltado para o debate racial, não só porque estamos em novembro, mas porque a causa é um projeto que atende mulheres racializadas, então entender sobre racismo para a gente é muito importante, saber como passar por essa pauta é muito importante. Professora Helena, para você saber, quem está aqui de público, são dois grupos da causa, que são psicólogas e advogadas que fazem parte do projeto, além de mulheres que se inscreveram, porque há uma oportunidade aberta que se inscreveram dentro da nossa comunidade. Então, são mulheres que atendem outras mulheres, em sua grande maioria. Então, elas são advogadas, psicólogas, servidoras públicas, estão dentro do serviço social, ou seja, são mulheres que estão lidando com outras mulheres racializadas constantemente. Então, gente, para fazer uma introdução rápida, esse aulão são duas aulas, hoje e amanhã. Hoje vocês têm uma oportunidade, assim, sério, não, lutamos por. Sinto que há anos estou tentando, inclusive, com a professora Helena Teodoro, que é uma, assim, das nossas ancestrais em vida do tema racializado para as mulheres. E logo depois, Juliana Borges, que também é outra fantástica. A Ju faz parte do time de colunistas da Ninja, tá trocando com a gente há muito tempo. E eu acho que, principalmente para advogadas, ela é uma grandíssima é, adição, porque a Ju debate o não punitivismo, né? Ela debate o não encarceramento compulsório. Então, acho que é uma coisa bem legal da gente debater, principalmente para as mães que preferem não seguir esse caminho. Então, hoje vocês têm uma grande oportunidade de aprendizado. Então, sem mais delongas, convido a Helena a falar. Ela vai falar com a gente essa primeira meia hora. Então, gente, abram os ouvidos, assimilem tudo que vocês puderem, porque é uma oportunidade de ouro mesmo. Obrigada, professora, bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia para todos, para todas, para todes. É um prazer enorme estar aqui na Mídia Ninja. E o nome Ninja já diz luta, resistência. E eu queria dizer para vocês que, como uma mulher negra de terreiro e também professora, pós-doutora, trabalhando com filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no IFIX, e com uma perspectiva de filosofia africana, eu venho trazer para vocês um pouco uma visão de um Estado que se pauta numa visão colonializada e que pensa que um grupo pode ser superior ao outro. Toda a proposta que a gente tem do mundo capitalista, do mundo judaico-cristão, se norteia num determinado grupo de brancos da Europa que descobriram as armas, a pólvora, e que Portugal consegue inventar as caravelas e chega em outros lugares do mundo. Mas é muito importante que a gente possa verificar que todo o pensamento estrutural da humanidade vem lá do Kemet, vem lá do Antigo Egito, porque Grécia e Roma vão beber da sabedoria negra do Egito. E, inclusive, isso é tão grave que colocaram o Egito fora da África e estabeleceram uma perspectiva de mudar até a população do Egito. O Egito hoje não é mais de gente preta, é muito mais branco do que negro. E todas as estruturas de poder foram feitas para se estabelecer a predominância de um grupo em relação aos demais. Então, eles engendraram uma ciência que diz que as pessoas de cor branca são competentes, são civilizadas, e isso você não consegue entender de jeito nenhum que seja alguma coisa relacionada
a maneira de ser de pessoas diferentes em função da diversidade dos seus territórios. E, na verdade, o que a gente tem nos territórios é, está ligado exatamente à diversidade. Vocês vejam que quem mora na Itália é diferente de quem mora na França, diferente de quem mora na Alemanha, e se nós pensarmos Europa, ela cabe dentro da Amazônia. Imagina um país continental como o nosso, as diversidades que temos nas diferentes regiões. E em África, quantas regiões nós temos? Quando se fala em africano, se tem uma ideia de que todo mundo é igual. E, na verdade, se você tem Congo, você tem uma tradição cultural em função daquele território. Se você fala Nigéria, é outra tradição. E o Brasil representa exatamente a aglutinação de mais de 5 países africanos que formam, ao se aglutinarem numa mesma situação de escravizado, criam uma cultura nova que se relaciona ainda com portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, e a capacidade de pensar, programar, planejar da comunidade negra vai engendrar uma cultura nova que é a cultura brasileira. Mas, como nós fomos dominados por portugueses, espanhóis, franceses e ingleses, tentaram estabelecer para a gente uma visão de mundo onde vale apenas o que está relacionado à imagem branca e ao pensamento branco e à maneira de vestir, de comer e de se organizar da comunidade branca. Nós temos muitos advogados aqui. A minha primeira formação foi em direito. Depois eu fiz pedagogia, depois fiz mestrado em educação, fiz doutorado em filosofia e pós-doutorado em história comparada. Então dá para ter uma noção de como o pensamento diversificado no mundo foi absolutamente colonizado. E vejam bem, eu tenho uma visão de justiça no Brasil que funciona de maneira diferente para a comunidade branca e para a comunidade negra. E a isso a gente chama de racismo estrutural, porque nas estruturas do país, a gente tem uma organização e uma validação do que é dito, pensado, visto, desenhado, organizado pelo grupo branco. Então, a comunidade negra e indígena foi inventado na Europa que eles eram primitivos, desorganizados, incompetentes, menos inteligentes. E vejam só, a Europa vai organizar na França com os Luíses todo um sentido de civilização, de sofisticação, com ideias roubadas, com porcelanas chinesas, com os tecidos indianos, africanos. Na Europa não tinha ouro, não tinha prata, não tinha diamantes. Todo o conhecimento tecnológico, desde a matemática até as fórmulas químicas, trabalhando com as plantas e com a cura, tudo isso vem de África. E o que é estabelecido como sendo civilizado? Quando os elementos da Turquia, a gente estuda a invasão dos bárbaros na Europa, quem era bárbara é a Europa. Na Europa só tinha cânhamo, só tinha estopa, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha porcelana, não tinha seda, não tinha conhecimentos matemáticos. Todas as coisas que vão formar a sofisticação vêm da porcelana chinesa que vovó ganhou da baronesa. E o que a Europa faz para conseguir manter o seu domínio? Vejam bem, todos os processos de luta, seja dos ninjas, seja dos guerreiros em África, seja dos indígenas, sempre foi feito no confronto frente a frente, vis a vis.
com a lança, com o tacape, com o machado. E a comunidade branca vai descobrir o potencial que a China tinha de usar a pólvora para criar desenhos coloridos no céu para alegrar a população, como uma forma de você projetar alguma coisa à distância. E eles usam, então, a pólvora para pegar a pedra que tinha que ser no vis-a-vis com o machado para ser jogada de longe. E aí surge o revólver, surge o canhão, e, inclusive, usando todo o conhecimento de tecnologia, eles acabam chegando até hoje, até o drone, que eles não precisam nem ir lá para poder mandar atacar outro povo. E isso vai fazer com que, no mundo, a estrutura esteja voltada para a guerra. É muito difícil você ter aquela relação de guerra e paz. Hoje é guerra e guerra. E alguma coisa muito importante que é preciso que a gente entenda é que um grupo minoritário domina a maioria e ter o armamento e ter o elemento de força como contenção vai ser a palavra básica para se colocar a maioria da população carcerária como sendo negra. Uma mãe negra, como o meu caso, se tem filho negro, como é o meu caso, se esse filho negro vai para a rua e esquece a sua carteira em casa, a gente entra em desespero, sai correndo, manda voltar, porque dentro da visão no mundo capitalista, o negro é ruim, o negro é representação de problema, o negro é incompetente e, inclusive, para ele se dá escolas sem respeito à sua história e à sua cultura, a gente nem estuda a nossa própria história. O Rio de Janeiro é basicamente banto. Tem um grande número de pessoas que vieram para cá no início do século de Angola. No século XVIII, quando a comunidade que vem da Nigéria, os Nagô, chegam em África, já no final, chegam em Salvador, já no final do processo escravagista, os Nagô não foram misturados nem, vamos dizer assim, tão separados quanto os congoleses, os angolanos, o pessoal de Burkina Faso, de Moçambique, e eles conseguem estabelecer, junto com a luta que já havia antes, porque a Rainha Nzinga de Angola cria os quilombos, uma forma de resistir. Nunca houve uma aceitação desse processo escravagista. Ao mesmo tempo, apesar da Lei 10.639, nós batalhamos muito. Eu sou originária do movimento negro unificado. Então, eu tive o prazer de conviver com Lélia Gonzalez, com Maria Beatriz do Nascimento. Meu primeiro livro foi sobre uma pequena enciclopédia sobre o negro no Brasil. Eu, o Dr. José Jorge Siqueira e Maria Beatriz do Nascimento, e que deveria também ter incluído Joel Rufino dos Santos. Mas nós estabelecemos uma visão de como, na linguagem brasileira, se você fala de samba, se você fala de congada, se você fala de quitanda, se você fala de kizumba, você está usando o vocabulário banto. Você está falando português, como dizia a Lélia Gonzalez. Se você come acarajé, se você come feijoada, se você come uma série de comidas que são especificamente brasileiras, elas são todas oriundas da população de base africana. Ao mesmo tempo, quando a gente entra na escola,
O estruturalismo nos dá uma estrutura que vem da França. A gente, eu, como fui formada no Instituto de Educação, eu aprendi para entreter os meus alunos. Arouette, gentil alouette, alouette, gente primeiro. Eu estou falando de papagaio em francês, eu estou aprendendo uma cantiga do povo francês, quando a maioria da população brasileira é uma população negra. A gente tem uma cantiga negra cantada nas escolas e as crianças não sabem dessa origem. Quando eu canto para vocês, Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, babababam, vem de lá, seu delegado, e Pai Francisco vai para a prisão. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Primeiro, aí tem toda uma concepção de que Pai Francisco, um homem negro, vai para a prisão, ele está muito serelepe, vindo para a prisão. Mas ninguém sabe que essa história é do Boi Bumbá. Essa história vem da visão de Mãe Catirina, uma mulher negra escravizada, que está grávida e pede ao marido, pai Francisco, que quer comer a língua do boi, mas ela não quer qualquer boi, ela quer o boi barroso. E o que significa a língua? A língua significa a capacidade de fala. E essa mulher grávida que quer comer a língua, ela quer dar ao seu filho o direito de fala. E aí vocês veem como a resistência sempre existiu em toda a comunidade escravizada. Inclusive a fuga para os quilombos, o que no nosso primeiro livro, Pequena Enciclopédia sobre o Negro no Brasil, no capítulo de quilombos, a Maria Beatriz do Nascimento situa, é a visão do quilombo não como sendo uma reunião de 20 negros que fugiam das fazendas, mas como um esquema político, econômico, agrário, porque, inclusive, enquanto o Brasil estava na monocultura, os quilombos faziam revezamento de plantio na terra, porque todo conhecimento básico sobre o país tropical vem da comunidade negra. Então, como diz a minha companheira filósofa Denise Ferreira da Silva, existe uma dívida impagável com a comunidade negra no Brasil e que todo o tempo na estrutura nacional, a comunidade negra, desde a abolição da escravatura, que é, gente, a lei mais curta que existe, está abolida a escravidão no Brasil. Refogam-se as disposições em contrário. Não tem nenhum tipo de procedimento de se atender a essa comunidade escravizada que já era um número bem menor. A Princesa Isabel não faz favor nenhum para a comunidade negra, ela é questionada porque grande parte já estava livre e o que eles fazem, do ponto de vista da lei, é criar o impedimento para que negro seja proprietário de terra. Então, a justiça, o tempo inteiro, a lei no Brasil estabelece a manutenção da predominância de um grupo branco que forma a elite em detrimento de negros e indígenas. Os indígenas já estavam aqui, eram os donos da terra. Não houve descobrimento do Brasil. O Pindorama já existia. Então, a gente não estuda nada da organização do Pindorama. A gente não conhece de onde vieram. A gente está, eu faço parte do Conselho Científico do Cais do Valongo. Nós tivemos aproximadamente 6 milhões de africanos escravizados que vieram para cá. De onde eles vieram? Eram artesãos, eram sacerdotes, eram reis, eram agrônomos. A gente está inaugurando sexta-feira, dia 29 de novembro, no Jardim Botânico, o Memorial Mãos Negras. Por quê? Eu faço parte do Conselho Consultivo do Jardim Botânico. Nós descobrimos uma ossada existente lá, e isso foi descoberto pelo Jardim Botânico nos anos 80, e aí propugnamos para verificar de onde vieram essas ossadas.
descobriram que era da favela, da família imperial que vivia ali, e os pesquisadores do museu, junto com os nossos pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente constatou que eram ossadas de negros que vieram de Angola, que eram especialistas em planta, e que havia a contratação de um angolano livre que programou todo o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, no local em que a ossada foi encontrada, vai estar sendo inaugurado nesta sexta-feira o Memorial Mãos Negras, mostrando que todo o Jardim Botânico, com a sua beleza, com a sua exuberância e com a sua diversidade, é conhecimento de um grupo de africanos escravizados e que hoje é um dos grandes pontos de visitação do mundo na Zona Sul do Rio de Janeiro. E, inclusive, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é referência para todos os outros jardins botânicos do país. Então, nos é negado o conhecimento da nossa história, da nossa origem, enquanto qualquer pessoa da comunidade japonesa, italiana ou judaica sabe de onde vem a sua família, qual é a sua origem, onde seus avós, bisavós, tataravós vieram. Nós não. A nossa história acaba no porto. Então, hoje, a gente já está tendo meios e modos. Eu fico muito feliz do Vini Júnior já ter conseguido saber que veio de Camarões. É importante que a Lei 10.639, que fala da importância da inclusão da cultura negra nas escolas, possa estar introduzida nos currículos escolares como uma obrigatoriedade, porque educar é fazer com que o povo encontre consigo mesmo, com a sua história, com a sua ancestralidade. E quem constrói os prédios, asfalta as ruas, realiza as roupas, planta, cozinha, cria na arte, seja na madeira, seja na cerâmica, seja no barro, seja na tela, seja na música, é a comunidade negra brasileira. Mas, ao mesmo tempo, há uma grande repressão a esse grupo, porque dele é tirado escola de qualidade, atendimento de saúde, direito à habitação, direito a toda e qualquer forma de uma ascensão maior. É muito importante que nós possamos entender que, para termos uma democracia, é preciso que todos sejam olhados como dentro da filosofia africana, que consagra a circularidade. Na circularidade, todos se olham na mesma distância. E, na visão da filosofia africana, nós lidamos com a diversidade, porque entendemos que todos os seres humanos são natureza. Nós somos o ar que respiramos. Nós somos a água que corre como sangue e hormônios no nosso corpo e água nas lágrimas. Nós somos terra que compõe o nosso corpo e nossos órgãos. Nós somos o fogo do coração batendo e movimentando todos os órgãos dentro de nós, que nos dá 36 graus e meio de temperatura. Então, enquanto o mundo judaico-cristão estrutura a superioridade do homem em relação ao resto do mundo e coloca homem e natureza, a comunidade negra e indígena estabelece que nós somos natureza e que nós, inclusive, precisamos da terra e temos que cuidar da terra, porque é a terra que fornece os nossos alimentos, que fornece materiais para que construamos nossas casas, seja de tijolo, seja de madeira, seja de aço, vem tudo do solo. É o solo que nos alimenta. Alimenta os animais. Nós comemos os animais que se alimentam das plantas. Nós precisamos das plantas para liberar, inclusive, a pureza do ar. Nós precisamos dos animais que precisam de equilíbrio para que a cadeia alimentar se mantenha. Um maior come um menor e nós comemos todos os animais. Então, é muito importante que a gente possa entender que diversidade é a palavra de ordem, que ser diferente
é entender que o outro que é diferente de mim aumenta o meu conhecimento. Eu sei quem eu sou, mas se eu sou uma mulher de Inhansã e eu tenho amizade com uma outra pessoa que seja de Iemanjá, a predominância dela é mar. E, como diz o Nego Bispo, desenvolvimento não é desenvolvimento, é confluência. É como se fossem vários rios correndo para um mar. E o que que é o mar? É a reunião de diferentes tipos de águas que nele desaguam. E nesse mar, a gente tem elementos diferentes, e os mares também são diferentes. Então, a diversidade é a palavra de ordem, de você entender o outro que é diferente de você como aquele que vai enriquecer a sua maneira de ver o mundo e de entender. É muito importante que a gente possa verificar como existe uma dívida impagável em relação à comunidade negra no Brasil e no mundo, porque nós criamos os confortos da vida moderna. Os aparelhos domésticos, a grande maioria toda é feita pelos negros. A arte, a música, a tecelagem, o trabalho com pedra-sabão, o trabalho com especiarias, o conhecimento de plantas, a arte de cozinhar. Para nós, cozinha é um espaço sagrado, é alquimia. Eu cozinho dando vida ao que é amor. O que é que eu faço quando eu cozinho? Eu uso os elementos da natureza. Eu uso ar, eu uso a água, eu uso a terra, que é a panela, seja ela de barro, de aço inoxidável, ou de cobre, ou de qualquer outro elemento que vem da terra. Eu uso a água. Então, eu pego a carne ou vegetal, que é mal cheiroso, e eu pego com outros condimentos que estão na natureza, e eu crio alguma coisa quente, saborosa, que tem vida. E vida é movimento. E vida é você ter a capacidade que Exu nos dá. Exu significa movimento, encruzilhada, é a possibilidade de você ter vários caminhos. Se você está num caminho que não está muito bom, você muda. Não existe essa ideia de destino, eu sou assim porque Deus quis. Deus tem muita coisa para fazer para cuidar dos mundos inteiros. Nós temos a possibilidade de mudar os caminhos, de fazer uma série de coisas quando a gente vive numa direção que acha que não é boa, a gente muda de direção. Então, o equilíbrio, inclusive, entre princípio masculino e princípio feminino na filosofia africana é algo que faz com que a gente entenda também a grande perseguição aos terreiros de candomblé e de umbanda. A umbanda é a nossa ancestralidade, são pessoas que já morreram. Ancestral é quem já morreu. Eu não sou ancestral. Ancestralidade são aquelas pessoas que foram tão importantes na comunidade e que deixaram um legado de acréscimo para que as pessoas usem a sua experiência. Na nossa tradição, é o símbolo do Sankofa, é o pássaro que olha para o seu rabo. É aquela ideia de que Exu jogou uma pedra hoje que foi cair lá no ontem. É muito importante que a gente entenda que, na nossa tradição, o racismo estrutural impediu que a gente conhecesse a filosofia africana, que diz que não somos tábula rasa, não somos apenas o resultado da vida que vivemos aqui ou da experiência que nos foi dada pela escola, pelos livros que lemos, mas que nós trazemos essa herança ancestral. Cada pessoa que nasce é um ancestral que retorna, traz em seu corpo memórias de lugares, de pensamentos, de estratégias, de musicalidade, de movimentos que estão ligados a outras vivências de sua ancestralidade. Então, para nós, existe não apenas a memória adquirida,
mas cada criança que nasce traz uma memória ancestral, traz elementos de sua ancestralidade, traz ideias de seu pai, de seus avós, bisavós, tataravós, como traz os sofrimentos deles. Não é à toa que nós negros temos pressão alta, temos uma série de dificuldades que vem de lá, de trás das galés, mas ao mesmo tempo temos muita resistência. Como Mãe Catirina queria a língua do boi, o direito de fala. E hoje eu estou aqui usando esse direito que foi legado pela ancestralidade, que vem lá do Benin, de Angola, da Nigéria, de Moçambique, do Congo, dessa diversidade de países africanos, e que faz com que hoje o Brasil, a América Latina e todos os países do mundo se constituem na sexta região de África, porque somos a diáspora, somos os africanos espalhados pelo mundo, e que não deixamos de trazer as nossas tradições, de lidar com diversidade, de olhar o outro como igual, como aquele que pode me acrescentar e me fazer uma pessoa melhor, de entender que a natureza precisa ser respeitada e de saber que prisão, cativeiro, manicômio não resolve o problema das pessoas, que é preciso ter justiça social, que é preciso acolher a todos, que é preciso que todos tenham direito a comer, dançar, criar, procriar, viver, que nós somos como rios que desbocam no imenso mar. Cada um de nós tem direito a sair de uma gota de orvalho, quando nasce, e se transformar no imenso mar, que vai caminhando e vai de filete d'água se transformando num riacho, de riacho, rio caudaloso, e se transforma num mar imenso. Então, vamos verificar por que uma pessoa que é reconhecida como um marginal por fotografia, por causa de ser negro, é porque o mundo branco quer manter o seu poder, eles são minoria, somos 57% da população brasileira. Então, o racismo estrutural vai tentar nos deixar sempre no lugar de incompetentes, escravizados e aqueles que precisam de tutela para caminhar. Os advogados podem mudar isso, podem fazer com que a lei seja cumprida, pois todos são iguais diante da lei. Muito obrigada a vocês por estarem comigo e espero que possamos nos encontrar novamente em outras ocasiões. Salva de palmas, galera. Salva de palmas, maravilhosa. Muito obrigada. Que isso, muito obrigada a você, Helena, por estar nesse momento com a gente. Eu estou muito emocionada, feliz. Falei com. Enquanto você falava, eu anotando, falando para as pessoas o quão feliz e emocionada eu estava. Então, imagino que vocês agora saibam um pouco do porquê essa emoção. Muito obrigada, Helena. Volte sempre. Estamos aqui, estaremos à disposição e, claro, a gente vai se encontrar em outros momentos. Beijo, Obrigada, professora. beijo grande para todos vocês. Axé e Buru. Achei. Obrigada. Até mais. Até mais. Bom, gente, agora ficamos aqui na missão de dar continuidade com essa pedrada. Estou me sentindo atravessada, passada para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Estou feliz de estar podendo compartilhar isso com vocês. E mais feliz ainda de continuar com a pessoa que vamos continuar hoje, tá? Então, é, figurem, figurem que vai valer a pena, vai dar bom. Antes de chamar a pessoa que já está aqui entre nós, estou sentindo que estou chamando uma entidade, que já está aqui entre nós, eu quero só dar os avisos técnicos. O primeiro, a gente tem, esse é o nosso processo, né, todo dos aulões, faz parte de um projeto que a gente tem junto à Prefeitura de São Paulo e a Secretaria onde a gente está na missão de formação de lideranças de mulheres em todo o país. Vocês são essas mulheres que estamos em processo de formação. Então, muito obrigada, a presença de vocês e essa parceria que a gente tem desenvolvido. O segundo ponto, justamente por isso, é muito importante que vocês preencham a lista de presença.
É, então, a gente vai colocar aqui o link para vocês. Preencham a lista de presença, vocês que estão aqui presencialmente. Quem assistir a aula depois, peçam para a gente também. Muito, muito importante que a gente consiga, saber onde esse conhecimento está chegando. E aí, vou lembrar vocês de novo de fazer isso até o fim, mais uma vez. Agora, minhas senhoras e minhas senhoras, né? Não temos homens presentes. Agora, graças a Deus, não posso falar isso em voz alta. Mas agora, minhas senhoras, teremos aqui com a gente uma amiga e parceira de luta, assim, que toda vez que eu encontro, deixa todos os rolês muito melhores, das marchas aos bares que a gente se encontra em São Paulo. A Ju é uma pessoa muito especial, pessoalmente, na minha formação, e eu acho que isso tem se alastrado pelos espaços que eu ocupo. É, em torno das pautas que ela defende, que ela coloca. Foi ela que me trouxe, me fez estudar e entender mais e ser mais curiosa sobre o antipunitivismo, que foi justamente a nota que a professora Helena deixou, né, no seu fim. Então, com vocês, colunista da Ninja, minha amiga pessoal, escritora e editora, Juliana Borges. Oi, oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? É, bom, antes de tudo, eu vou só avisar que pode ter algumas participações especiais dos meus cachorros, assim, ao fundo. Eles sempre gostam de participar desses momentos. É, bom, gente, antes de agradecer, assim, o convite, que tarefa difícil, né? Falar depois da professora Helena. É uma boa dificuldade, né? Porque ela trouxe muitas reflexões, assim, eu quis entrar antes, inclusive, para ouvi-la, né? Eu gosto sempre de ouvi-la e a cabeça tá assim, né? Agora, fervilhando, assim, né? Então, é uma fala que enriquece muito o debate para gente. E as reflexões e as construções de luta que a gente precisa fazer, né? Mas queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, né? Eu não vou, se eu começar a falar da Dríade aqui, gente, acabou, entendeu? Não vai ter pessoa que eu admiro demais, e que eu tenho muita alegria de chamar de amiga, assim, sabe? E que admiro muito o corre, a luta, as formulações também que ela faz, né? Ela sempre às vezes solta ali as notas dela, tem os artigos, então eu entendo também como não só como uma ativista, mas como uma intelectual também negra, é, que produz e age também na construção da luta cotidiana, né? E também não vou ficar falando muito da mídia ninja porque eu sou suspeita, gosto muito da mídia ninja, gosto muito de todas as pessoas que constroem esse projeto, que eu acho que é fundamental, acho que mudou muito a maneira como o progressismo, né? Eu vou falar progressismo para incluir mais gente, mas acho que como a esquerda pensa a comunicação, né? Como a esquerda é, eu acho que a esquerda mudou muito como pensava a comunicação a partir da provocação que a mídia ninja fez, do projeto que a mídia ninja trouxe, né? Então, eu me sinto em casa. Então, vou parar com a rasgação de cedo, mas agradecer demais por estar aqui com vocês. E aí tem a tarefa de falar depois da professora Helena e falar de racismo estrutural. Eu sou super nerd, assim, né? Então, eu tenho, assim, tudo pronto, eu tenho aula escrita, para eu não me perder, porque senão eu fico viajando muito e esqueço de algumas de coisas importantes. Mas só para dizer também, Viriade, que se você quiser, como eu fiz essa preparação, eu posso mandar para vocês depois, tá? Que aí vocês podem compartilhar com o pessoal. É, mas bora lá, então, bora para a tarefa dada, tarefa cumprida. Então, bora lá falar depois da professora Helena. É, bom, acho que começar, para a gente falar de racismo estrutural, acho que tem um ponto de partida fundamental, que é entender que racismo estrutural não é um fenômeno, é um fenômeno que transcende indivíduos, né? Em geral, a gente escuta muitas pessoas quando tem uma prática racista, né? Culpar o racismo estrutural, né? Tudo virou racismo estrutural quando não se trata de uma conduta individual, né? Não é um preconceito, um preconceito ele está na dimensão
do indivíduo, né? Mas o racismo ele tem ferramentas, né, e refinamento e ferramentas de opressão que garantem diversas facetas discriminatórias, né? E que, por essas facetas discriminatórias, limitam é, parcelas, contingentes populacionais a condições de desigualdade, né? Mas para a gente entender, acho que racismo estrutural, eu sempre acho super importante partir da perspectiva de como eu entendo o racismo estrutural, que é sempre estabelecendo a sua relação com o capitalismo, né? E pensar também essas raízes históricas do racismo relacionadas com esse processo de ascensão do capitalismo global, né? O professor Clóvis Moura, né? Ele sempre falava, e aí, assim, a pretensão da pessoa, né? Nesse ponto eu discordo só um pouquinho do professor Clóvis Moura, mas a pretensão pelo nomão que é, né? Mas ele é uma figura, é um intelectual, né? Importantíssimo para a gente pensar essas relações entre racismo e capitalismo, né? Intelectual brasileiro formulando sobre isso, mas ele vai falar, inclusive, que o racismo é funcional ao sistema econômico, né? É, e aí o ponto só de leve discordância é que eu acho que é para além de ser um sistema funcional ao capitalismo, né? Eu acho que eles estão imbricados, inseparáveis, e a gente não consegue pensar a ascensão de um sem esses elementos que constituem o outro, né? Então, retomando, né, o racismo ele não surge, né, como um simples preconceito, um sentimento de hostilidade racial individual, né, mas é sistematicamente construído ao longo dos séculos, né, essa constituição, né, não sei se a palavra é fundação, né, mas essa construção sistêmica, ela está vinculada diretamente às estruturas econômicas e sociais modernas, né? Então, por que dizer isso? Para a gente fugir disso que eu considero uma falsa polêmica, que é se a gente tem que defender políticas de reconhecimento ou políticas de redistribuição, que muita gente trabalha de forma superficial, como se fossem pautas econômicas versus pautas identitárias, né? Eu acho que a gente tem que superar. E teve uma vez que eu participei de um diálogo, de um debate sobre uma pesquisa sobre violência policial no Brasil e participava a professora Nilma Lino Gomes, né? E quando surgiu esse tema, ela falou, gente, e ela que trouxe para mim essa dimensão de ser uma falsa polêmica. Ela falou, porque o movimento negro nunca ficou discutindo se é identidade ou se é questão econômica, né? Para a gente sempre foi, as duas coisas caminham conjuntamente, né? Então, para a gente, essa polêmica de se é política de redistribuição ou se é política de reconhecimento não faz sentido, porque para redistribuir você precisa reconhecer um problema, né? Então, essas coisas elas estão totalmente interligadas, né? Mas infelizmente a gente ainda, em pleno século XXI, na iminência de uma terceira guerra mundial, a gente tem que reafirmar que essa questão, que essas questões não são contraditórias, mas complementares e inseparáveis, né? Então, mas voltando aqui à nossa questão do racismo estrutural, né? É pensar que esse processo de escravização de povos africanos, de hierarquização de diversas outras etnias, né? Porque o racismo, a gente pensa o racismo brasileiro, o racismo nas Américas, como um racismo antinegro, um racismo anti-indígena, mas a gente também pode pensar no que é o sistema de hierarquização e classificação hierárquica de etnias também, que tem como ensaio outros povos, né? Se a gente for pensar é, mesmo dentro da própria Europa, né? Há uma hierarquização étnica que acontece, e aí para trazer para a contemporaneidade, uma parte do conflito, né, bélico que se estabelece na Europa hoje tem muito a ver também com essas raízes de conflitos que foram alimentados por hierarquias étnico-raciais que foram estabelecidas para a constituição de poder, né, e centralização de poder. Então, o capitalismo moderno, como a gente entende hoje, né, ele tem ainda suas raízes na exploração colonial, na escravização, né, a partir do século XV que a gente tem com a expansão colonial europeia,
essa estrutura que se globaliza, né, global de exploração, que é organizada em torno do trabalho forçado, da expropriação, da marginalização, da hierarquização, né, da subalternização. Então, pensar essa escravização africana, em particular, é fundamental para a gente entender o capitalismo, o sistema capitalista, o capitalismo brasileiro, mas o capitalismo em escala global também, né? Porque ele vai garantir essa mão de obra que não é nem barata, né? É uma mão de obra explorada, expropriada, né? É, e que é extensiva por todos esses processos é, de enriquecimento e de controle de países europeus sobre esse continente que vai se chamar América, né? Então, pensar essa interseção, né, essa relação entre capitalismo e racismo é fundamental para a gente entender as raízes da construção da sociedade moderna que a gente vive, para a gente entender como se opera o controle racial, né, como uma das bases fundamentais de dominação e acumulação capitalista, né? Então, o racismo ele não é um desvio do sistema, ele não é uma algo só funcional ao sistema, mas ele é parte integral do sistema capitalista para garantir desigualdades econômicas e sociais e para que elas sejam mantidas de geração em geração, tá? Então, acho que esse é um ponto de partida importante. E isso se perpetua na contemporaneidade, né? Então, eu vou remeter às formulações da Sueli Carneiro, né, quando ela vai falar do dispositivo da racialidade, por que ela está falando disso? Ela está falando, dialogando com os conceitos, com o conceito de colonialidade, né, é, que é formulado por latino-americanos, né, por latino-americanos e caribenhos, para entender essa organização racializada da sociedade brasileira, né? Então, a colonialidade, ela não se restringe ao período colonial, ela sobrevive nesse mundo pós-colonial, né, por um conjunto de práticas sociais, culturais, políticas, econômicas, que vão subjugar essas populações que foram racializadas para serem expropriadas no processo colonial, de colonialismo, né? Então, a colonialidade, ela molda as estruturas de poder ao longo do tempo e cria esse sistema global que segue subordinando populações negras, indígenas, árabes, né? Todos os povos que vão sendo racializados. E eu acho que é importante a gente trazer essa dimensão, inclusive, das populações árabes, que também a gente falar dessa coisa, né, de falar no Brasil árabe, e árabe é o mundo, né, gente? Onde são várias etnias, várias línguas, né? É, mas para a gente pensar o processo palestino, né? Então, a gente não pode perder de vista que o que acontece lá impacta muito quando a gente pensa, por exemplo, segurança pública no Brasil, quando a gente pensa tecnologias de controle e repressão, né? Então, eu fico pensando, eu participei de um debate ontem que eu trazia essa coisa da guerra televisionada, do genocídio televisionado, né? Então, você vê, assim, um drone é, super, a tecnologia de guerra, assim, de morte tão refinada, né, que você consegue usar um drone que ele consegue atingir um alvo muito específico, né? Não é nem só um prédio, né? Ele atinge uma pessoa específica num grupo de pessoas, né? É, eu fico pensando, daqui a pouco a gente vê, tenho até medo de falar para não dar ideia, né? Mas daqui a pouco a gente vê discursos falando assim, ó, a gente precisa importar esse tipo de tecnologia, porque se a questão é que o problema é que tem muita criança morrendo de bala perdida, com esse drone a gente consegue acertar o alvo certo que nós queremos, né, com maior precisão, né? Então a gente não pode achar que esse conflito que é conflagrado ali na Palestina não vai ter impacto em como a gente pensa tecnologias de controle e repressão no restante do mundo, né? Mas pensando o Brasil especificamente, porque a gente teve como herança, né? Eu acabei não vendo, eu queria ter checado essa informação antes de vir para cá, esqueci, mas havia um termo de cooperação que tinha sido assinado no governo Bolsonaro sobre trocas, né, de parcerias e trocas econômicas ibéricas também com Israel, né? Então a coisa está muito mais próxima da gente do que nós podemos, do que nós possamos imaginar. E isso está sempre relacionado com essa dimensão da racialização, né? Quem e por isso
é um conceito que a gente está um pouco cansado, né? Mas é importante sempre trazer a questão da necropolítica, porque é isso, é o exercício de decisão de quem vive e quem morre. E decidir quem vive e quem morre está relacionado diretamente com a hierarquização racial, né, que é feita para a manutenção de estruturas de poder no capitalismo contemporâneo, né, e que é marcado por essa lógica da colonialidade do poder, né. Então é pensar raça como construção social, mas uma construção social que está inseparada da gente pensar nas dimensões políticas, econômicas, culturais, é, que essa categorização de grupos humanos em raças distintas vai trazer como consequência para a nossa sociedade, né, como uma maneira de justificar a escravização, de justificar genocídio, né, porque você traz um processo de desumanização dessas pessoas que ela é que pouco impacta e causa empatia nas pessoas, né? Então, o choro de uma mãe palestina, o choro de uma mãe negra não é o mesmo, não tem o mesmo impacto de um choro de uma mulher branca que acabou de cometer um ato racista, né? Então, é essa categorização de grupos humanos, essa hierarquização que vai causar tanto um processo de expropriação econômica, mas um processo de expropriação de humanidade, né? E eu acho que essa é a dimensão importante para a gente trazer. E eu trago também algumas reflexões do professor Denis Oliveira, que também formulou sobre racismo estrutural, né? É, Acabei falando, inclusive, dessa questão que o racismo estrutural, ele não é um defeito nem uma anomalia, né? Que quem traz essa formulação, quando fala de racismo estrutural, é o professor Silvio Almeida, mas eu também destaco essa contribuição do professor Denis Oliveira, quando ele vai falar que o racismo não é só uma ideologia de ódio, né? Ele é um mecanismo de controle social. E isso é muito importante. Essa é uma dimensão importante, porque a gente tira de novo dessa esfera do indivíduo. A gente tira de novo dessa dimensão de que é uma anomalia do sistema, é um defeito do sistema. Não, não é um defeito do sistema, né? Ele constitui o sistema, é uma construção ideológica que vai organizar as relações de poder, né? E uma coisa muito interessante que isso não estava aqui nas minhas anotações, mas eu lembrei enquanto eu falava, uma coisa muito, muito interessante que eu aprendi mesmo com a professora, com a Ruth Gilmore, quando ela esteve no Brasil. A Ruth Gilmore é uma abolicionista penal, né? Então a gente conhece bastante Angela Davis, mas eu acho que a gente precisa conhecer mais a professora Ruth Gilmore, que é uma geógrafa, e ela tem uma formulação em que ela fala que é de geografia da abolição, né? Ela defende que a gente construa zonas abolicionistas, né? E um dos exemplos que ela traz de zonas abolicionistas, por exemplo, são os acampamentos do MST, né? Como espaços ali em que a gente pode pensar outras práticas, né, de justiça, outras práticas de mediação de conflito. Mas tirando esse parênteses sobre a professora Ruth Gilman, eu acho interessante quando ela como eu falei de poder, por isso que eu estou lembrando dela, porque eu aprendi com ela que assim, a gente geralmente quando a gente pensa em poder, a gente pensa em algo que tem que ser tomado, né? Como é algo constituído que existe, que de alguma maneira tem um grupo que o controla e a gente vai tomar esse poder. E ela trouxe uma reflexão muito importante ao falar que poder é uma construção também. O poder é um processo, né? O poder é construído, né? Por isso que ela vai defender essas zonas abolicionistas como espaços contra-hegemônicos na disputa de poder, né? São construções de poder em outras esferas que a gente precisa fazer para disputar com esses grupos hegemônicos, né? Então, achei muito interessante, por isso queria dividir com vocês. Mas, voltando para a nossa questão aqui, né, e trazendo a questão do professor Denis Oliveira, ele vai, ele vai enfatizar para nós, né, que as políticas raciais de exclusão, elas têm raízes na história colonial, né, em práticas segregatórias ou eu prefiro, eu prefiro utilizar menos segregação para falar quando vou falar de racismo no Brasil, porque eu acho que senão a gente confunde um pouco com o modelo de racismo estadunidense, né, que é um racismo de segregação, enquanto o racismo brasileiro, como vai lembrar Lélia Gonzalez, é um racismo de denegação, né, tem uma outra dimensão aí. Mas ele vai trazer, o professor Denis Oliveira traz como as práticas discriminatórias, né, e de certo modo de segregação se mantêm presentes no mundo contemporâneo por meio de, por exemplo, violência policial, encarceramento em massa,
não ter acesso à terra, né? A gente não ter feito reforma agrária, não ter acesso à moradia, né? Então, são esses conjuntos de práticas discriminatórias, né? De discriminação, é, que a gente pode considerar como discriminação indireta, porque é uma, gente, sumiu aqui a palavra, que não é uma ausência do Estado, né, mas é uma omissão do Estado, né, em promover esses direitos, né, então são práticas, não há, a gente não tem no Brasil, por exemplo, como teve nos Estados Unidos, uma lei que estabelecia que pessoas negras só podiam tomar água em determinado bebedouro, né, então isso seria uma prática de discriminação direta, né, do racismo institucional. Mas a omissão do Estado é uma prática discriminatória indireta, né, de racismo institucional, né? Então, o não se mexer para mudar esse estado de coisas é também uma ação política, é também uma escolha política, né? É, mas deixa eu correr aqui, senão eu vou acabar falando demais. Vocês me dão um toque aí, porque eu falo, gente, eu me empolgo. Mas eu acho que saindo um pouco da dimensão ali de reafirmar, né, essa constituição do racismo do colonialismo na colonialidade, é pensar que o racismo, então, ele se estrutura, ele se adaptou ao longo do tempo, né? O racismo, quando a gente fala de racismo estrutural, é pensar que ele não é um sistema estanque, parado, né? Ele se modula, ele se adapta às condições, ele se adapta às condições que ele melhor pode manter essas desigualdades socioeconômicas, né? Então, por isso que a gente tem o racismo estadunidense, né? Às vezes, e muitas vezes acaba se tendo muitas confusões, porque eles fazem debates, por exemplo, nos Estados Unidos, que para a gente não faz muito sentido, né? Porque eles tiveram um modelo, eles têm um modelo de racismo que foi um modelo de discriminação direta, né? Então, leis foram produzidas, se a gente for pensar, essa é uma informação que sempre me choca, né? As leis de Nuremberg, para vocês terem, não sei se todo mundo sabe, mas as leis de Nuremberg da Alemanha nazista, elas, em certa parte, foram influenciadas pelas leis de Jim Crow nos Estados Unidos, né? Então, há relatos, há estudos que comprovam que havia ali grupos é, nazistas que foram aos Estados Unidos, estudaram as leis de segregação dos Estados Unidos, né? Isso quem vai falar é a professora Isabel Wilkerson. Eu posso incluir nesse material que eu vou mandar para a Adriade para compartilhar com vocês, quando ela vai falar de castas, né? É, e, pasmem, quando eles voltaram para a Alemanha e foram discutir as leis de Jim Crow, eles acharam elas duras demais e adaptaram as leis de Nuremberg. Então, para vocês terem noção da brutalidade, né, do sistema de segregação nos Estados Unidos, né, porque nos Estados Unidos você tem, é, não é uma lei, né, mas uma convenção social, já foi lei, né, que é da regra da uma gota de sangue, né? Então, se você tem qualquer ancestral, qualquer ascendente que seja uma pessoa negra, você é considerado uma pessoa de cor, uma pessoa negra nos Estados Unidos, né? Diferente do Brasil, né? E os nazistas, quando foram construir as leis de Nuremberg, eles falaram assim, ó, isso aí vai dar um problema para a gente, né? Então, eles aceitavam que uma pessoa, para ser considerada ariana, ela podia ter até um quarto de sangue de uma pessoa não ariana, né? E ela ainda seria considerada. Então, assim, para a gente entender como esses sistemas estão. E esse exemplo que a professora Isabel Wilkerson traz, eu acho tão rico, porque vai mostrar, inclusive, essa dimensão global desse sistema de hierarquização é, e de construção de categorias é, raciais de categorias e racialização de pessoas, de grupos é, e de etnias no mundo, né? Mas trazer essa dimensão, então, de que o racismo estrutural ele se adapta, ele se adequa ao longo do tempo, é, e muitas vezes se disfarça como uma desigualdade de oportunidades, né? Então, não é só sobre sorte e oportunidade para a gente romper com as dimensões das desigualdades raciais, né? Não é só sorte e oportunidade, não é só uma questão de oportunidade. Estou falando isso porque tinha uma peça de campanha eleitoral, inclusive eu sempre choro, né, gente, da campanha de 2002, eu acho, do Lula,
E tinha o João, né? E o João fazia aquele discurso, né? De que é só uma questão de oportunidade e tal. E eu fico é lindo, né? A peça, mas não é só uma questão de oportunidade, né? É uma discussão de redistribuição de poder e riqueza, né? Então, o movimento negro ele está falando de luta por poder, confronto às estruturas, mudança das estruturas, mudança radical das estruturas e de um outro projeto político-social, né? E eu vou partindo para o fim, que eu acho que eu já falei bastante, né, gente? Ih, já falei meia hora já. Não, porque eu ia pular um monte de coisa aqui. Mas eu queria, não podia deixar de falar, vou pular algumas coisas que realmente eu escrevi muita coisa aqui, mas é, eu acho que hoje, quando a gente vai pensar na contemporaneidade, eu gosto muito de fazer, de trazer, de utilizar um conceito para a gente não perder de vista essa relação entre capitalismo e racismo, que é o conceito cadê o nome dele aqui, que foi proposto pelo Cedric Robinson, né, que é o conceito de capitalismo racial, né? É, então, o capitalismo racial, por que que eu acho que isso é importante, né? E capitalismo racial, como vai dizer também a professora Ruth Gilmore, que utiliza esse conceito, não é para a gente dizer, não é para a gente negar qualquer formulação de capitalismo, é dizer que existe uma formulação sobre o capitalismo que parte de um grupo de reflexões que a gente vai chamar de marxismo negro, né? É, mas que estão analisando o capitalismo sob a ótica das pessoas negras que foram racializadas, inclusive, para servir a essas desigualdades socioeconômicas, né? Então, o capitalismo racial, ele nasce na naturalização da desigualdade, na naturalização dessa hierarquização, e nessa categorização de grupos, né? É, então, as instituições, o mercado de trabalho, eles se estruturam para a marginalização de pessoas negras, né? Então, quando a gente vai falar que não é só sobre oportunidade de redistribuição de riqueza e poder, a gente está falando tanto de presença e participação e incidência nas ações, nas decisões estatais, nas decisões governamentais, mas a gente também está falando sobre um debate que eu acho muito interessante que a gente deixa passar, porque a situação é tão intensa e brutal de desigualdade, é quando a gente fala assim, não, nós estamos com as melhores taxas de pessoas, melhores taxas de empregados no Brasil que a gente não via há X anos. Legal. Mas qual é a qualidade desses empregos, né? Qual, em quais condições essas pessoas estão trabalhando? É lógico que você vai perguntar, a pessoa fala, eu prefiro trabalhar do que não trabalhar, né? Eu prefiro ter uma renda do que não ter uma renda, né? Mas a gente não pode deixar de lado essa dimensão da precarização desse trabalho, né? De em quais condições essas pessoas estão trabalhando. Por isso que um debate como o da escala 6 por um ele é tão importante, né? É só quando eu vejo assim, essa discussão, eu falo, gente, a gente está abrindo uma janela, né? E nesse caso, uma janela de oportunidades para o debate, né? Então, quem que trabalha 6 por um no Brasil? Qual que é a remuneração de quem trabalha 6 por um no Brasil? Em quais condições esse trabalhador trabalha, né? Exerce o seu trabalho, a sua função, vende a sua força de trabalho, né? Então, e por muito tempo nós somos um país da informalidade, né? Formalidade que é uma novidade no Brasil, né? A gente sempre foi por muito tempo um país da informalidade. E quem que são os informais? Quem que são os uberizados, né? Então não basta só dizer que criou vaga de emprego, né? A gente quer discutir a qualidade desse emprego, a gente quer discutir as dimensões de precarização que o capitalismo traz, que destrói, inclusive, a psique dos trabalhadores, né? Que invadem a nossa dimensão psicossocial, né? Então, esse processo de exclusão, ele não é uma falha sistemática, uma falha do sistema, mas ele é uma lógica que mantém desigualdades econômicas e raciais como constantes, né? E um dos mecanismos mais evidentes, eu vou finalizar puxando essa sardinha, é dessas violências na minha perspectiva, é o encarceramento em massa, principalmente quando a gente vai pensar no contexto brasileiro e norte-americano, né? Então, esse exercício de poder sobre a vida e a morte, né, onde alguns corpos vão ser considerados descartáveis, né, sujeitos a essa violência sistemática do Estado, e aí, nesse cenário, as populações negras são desproporcionalmente afetadas pelas políticas punitivas
sendo criminalizadas e encarceradas em números alarmantes, né? Então, acho que não preciso repetir para vocês, a gente tem uma das maiores taxas de encarcerados do mundo, a gente está atrás só de Estados Unidos e China, só que tem um elemento interessante nessa questão da comparação com Estados Unidos e China, porque ambos os países, se não me engano, acho que no caso da China, eles estão até em curva descendente, né? Tudo bem que bem lenta, né? Mas de redução de encarceramento. Nos Estados Unidos, essa curva está estagnada. No Brasil, ela está em ascendente. Então, né, a gente está ampliando o estado penal policial, né? Em vez de nós estarmos apostando em outros modelos de mediação de conflito, a gente está dando respostas mais punitivas, né? Então, quando a gente pensa a polícia, né, essa instituição da polícia, né, uma das principais instituições responsáveis aí por esse exercício de poder pela violência, quando a gente também pensa no interior da corporação, também são corpos negros, também são corpos racializados que enfrentam e que são as vítimas é, é, dessa violência dentro das corporações policiais, né? Então, se os números são alarmantes entre civis que são vítimas da letalidade policial, quando a gente olha os dados de vitimização policial, são policiais negros, praças, que também são mortos, né? Policiais mortos em confrontos. Então, a gente está falando de um racismo que ele está tão. Eu acho o racismo brasileiro tão. Eu gosto sempre de trazer a Beatriz Nascimento, como trouxe a professora Helena, ela fala que o racismo é um emaranhado de sutilezas no Brasil. Que eu acho que a Beatriz Nascimento estava trazendo o refinamento do racismo brasileiro. Ele é tão refinado que não precisa, que não são pessoas brancas que mancham as mãos de sangue, né? Você coloca homens negros guerreando contra homens negros na rua, né? Nas ruas, né? Então, policiais negros em confronto com pessoas negras, né? Com civis negros, entendendo essas pessoas como inimigo público que deve ser combatido, né? Como aquele que deve ser criminalizado e obrigada, Adriana, pela presença. Mas eu estou finalizando, prometo pra você. Então, há esse refinamento do racismo brasileiro que eu acho que demanda, inclusive, mais engenharia dos movimentos sociais no seu combate, né, e no seu enfrentamento, né. Mas a gente também pode trazer a dimensão da educação, né, então por isso que é tão importante. Ontem eu falava no debate que eu participei, eu acho que a nossa geração, é, quando eu falo nossa geração, eu falo, meu, Dríade, eu sou um pouco mais velha que a Dríade, eu tô vendo que a Dani está aqui também. Mas eu acho que tem uma luta que os nossos mais velhos travaram, que foi fundamental, que foi da aprovação da Lei 10.639, e que ela nunca foi implementada de fato no Brasil, né? Então, quando a gente tem esses debates de par de tudo, de não sei o que, eu fico pensando, se há 20 anos atrás a gente tivesse aplicado de fato né, ensino e história de cultura africana na escola, será que a gente estaria enfrentando esse tipo de debate hoje, né? Será que em que patamar que nós estaríamos? Tem um estudo do Instituto Guedes que vai demonstrar que só 20% de escolas públicas brasileiras trabalham de fato o ano inteiro conteúdo de história e cultura africana, né? E quando elas estão falando que trabalham o ano inteiro, só 20%, elas foram bem generosas no estudo, tá, gente? Pensar assim, que tem escola que não faz ação só no novembro, né? Que faz em outros meses do ano. Mas a gente também eu falo que elas são generosas, porque com certeza se a gente for se aprofundar, né, naquele conteúdo, em como isso foi desenvolvido, ficou muito a desejar, né, do que significa é, a gente resgatar, né, a contribuição do negro na construção da sociedade brasileira, né? Então acho que acho que ainda tem uma tarefa da nossa geração que é reafirmar, né, trazer centralidade de novo para essa luta política, para aplicação real, com recurso, né, como parte central do orçamento da educação para a gente é, resolver uma série de disparidades e de tensões que eu vejo, que escutei Sueli Carneiro falar esses tempos e fiquei bastante preocupada, que no Brasil a gente não tinha ainda essa dimensão de supremacia branca como a gente tem nos Estados Unidos, né?
E ela fala, acho que a gente está passando por um momento de salto dessa tensão que pode ser muito perigoso, né, para o Brasil. Então, acho que a gente precisa se atentar a isso. É, eu ainda queria falar de Pacto Narciso, um monte de coisa, mas eu vou mandar esse material para vocês. E eu acho que o que nos cabe, então, eu não queria terminar sem falar de estratégias de resistência, né? Sem caminhos de transformação racial, né? Então, acho que isso, como eu tinha dito, isso demanda uma engenharia da nossa parte, né? Da gente pensar abordagens multifacetadas, né? Tanto pensando denúncia de estrutura de opressão, mas também propondo alternativas, né? Propondo uma agenda. Eu trabalho numa organização que faz incidência política, então a gente conversa muito, faz muitos debates com parlamentares, com pessoas, com gestores públicos, né? E sempre assim, tá, mas qual a alternativa, né? E a gente tem alternativas, né? Muitas vezes é se você está a fim de bancar as alternativas, né? Que a gente está propondo, tem essa dimensão também. Mas a gente refinar, né? Também essa construção dessas alternativas, eu acho que muitas vezes acaba se também criando uma falsa dicotomia, né, entre alternativas radicais e alternativas que vão trabalhar essa dimensão das políticas públicas. Eu acho que a questão é a gente propor políticas públicas sem perder de vista uma estratégia radical, né, mas a gente não deixar de lado essa incidência política e esse advocacy mesmo que é tão importante, mas também pensar essa incidência política a partir das epistemologias do Sul, a partir das nossas formulações, né? Em geral, a gente pensa um processo de incidência e advocacy muito pautado pelo modelo do norte global, né? Que não cabe para nós, né? Não é o nosso jeito de fazer política, né? Não é o nosso modelo, né? Quando a gente traz, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, o debate de política de drogas, as organizações que debatem esse tema começaram a perceber que no debate global a gente é muito pautado pelo norte global, né? Então os caras estão querendo discutir opioides, não sei o quê, que para a gente isso não é um tema, né? Para a gente o tema é cannabis, para a gente o tema é cocaína, né? Folha de coca, são essas dimensões, né? No caso do Brasil, né? Não é, a gente nem é grande produtor, a gente nem é país produtor de substância, né? A gente em geral é centro de distribuição, laboratório, né, de refinamento dessas substâncias para serem distribuídas globalmente, né? Então, muitas vezes quando a gente participa desses debates, a nossa ansiedade, os nossos temas, eles são outros, né? E essas agendas do norte global não conseguem nos contemplar, né? O Dudu Ribeiro, que é da Iniciativa Negra Comigo, ele sempre fala, o norte está ficando com os louros da legalização dessas substâncias, né? Então, você vai em países que você consegue, sabe, maquininha aquelas de metrô, que a gente compra refrigerante e tal, não sei o quê, os caras já tem maquininha para você comprar coisas canábicas, gente. Você põe a moeda lá e você sai com a sua goma de mascar canábica, né? Mas a guerra está acontecendo aqui, na Bolívia, na Colômbia, né, no Paraguai, né? Nós estamos ficando com a guerra e eles estão ficando com os lucros dessa mudança global do paradigma de pensar substâncias que foram criminalizadas, né? Então, a gente precisa, sim, denunciar o racismo estrutural é, com o reconhecimento dessas dinâmicas estruturais e de desigualdades, né? Porque eu acho que isso é fundamental para a gente construir movimentos sociais e práticas comunitárias, né? De resistência, de valorização dos espaços de convivência e solidariedade, né? É, então, acho que, assim, para além dessa disputa da Lei 10.639, eu ando muito interessada também da gente construir espaços complementares de educação popular, né? De educação e é, de história da cultura africana, né? Então, eu fico muito em choque, assim, a turminha mais nova não sabe, gente, rock é coisa de preto, entendeu? Jazz é coisa de preto, eu amo Sinatra, mas, assim, jazz é coisa de, né? Então, eu acho que é pensar, né, esses dias, quem que eu vi falando que não gostava do termo bossa nova, né? Que falava que bossa nova é samba que branco da classe média carioca canta na sala de casa, mas não é, né? Eu não lembro quem que foi, gente, é muito lembrar. Mas foi um músico aí importante, preto, que ele falava assim, não, gente, isso é samba cantado por um cara branco na sala de casa nos anos 60, entendeu? Mas é samba, né? Então acho que a gente tem que e sem querer desmerecer, porque eu amo também todos que se reivindicam da geração da bossa nova, né? Não é essa questão, mas eu acho que é trazer também essa contribuição, que muitas vezes os músicos dessa geração que formularam isso
para eles isso estava dado. Não, a gente bebeu mesmo dessa fonte, e tal, mas isso se perde no tempo, né? Se perde historicamente, né? Então, eu acho que pensar essa questão, é pensar essas questões, fortalecer movimentos sociais. Eu acho que muitas vezes a gente fica preso em pensar inovações quando essas inovações já estão acontecendo, já tem movimentos fazendo muita coisa, né? É, eu lembro de um encontro que a gente fez, Dríade, acho que na gestão do Juca, no Ministério da Cultura, que foi no Rio, e eu fiquei muito bem impressionada, assim, porque tinha uma intenção ali na época de voltar a fortalecer a política de pontos de cultura, né, que por muito tempo foi, né, perdendo a sua força no Brasil. Então tinha muita gente que estava ali, sabe, já não tinha tanto recurso como teve antes e tal, mas era tanta gente que surgia de tanto lugar, gente, com tanto projeto que estava desenvolvendo, com pouquíssimo recurso, que eu falava, gente, pelo amor de Deus, 2% do PIB para a cultura, assim, sabe? Pra gente, com uma porcentagem tão baixa de recurso, as pessoas conseguem fazer tantas coisas. Eu fico pensando, se a gente potencializa esses projetos, e são projetos que estão acontecendo nos interiores, entendeu? Que a gente está enfrentando essa dificuldade de um progressismo que está cada vez mais limitado aos centros urbanos, né? E a gente precisa expandir isso, a gente precisa chegar nos interiores, né? Então, eu termino defendendo essas bandeiras, assim, né, da gente fortalecer esses projetos já existentes, né? É um absurdo no Brasil a gente ter cidade que não tem teatro e não tem sala de cinema. A gente ter cidade que não tem biblioteca comunitária. A gente está falando de estruturas básicas e que não é pauta identitária, entende? A gente está falando de questões que são, que estruturam como a gente pensa o Estado, como o Estado deve funcionar, como ele deve promover cidadania e igualdade de direitos, né? Então, é, eu acho que esse é o que eu trago aqui para contribuir com o nosso debate. Peço mil desculpas por ter falado demais. Eu fiquei super nervosa depois de falar depois da professora Helena Teodoro. Então deu umas embananadas aqui. Mas mais uma vez, gente, agradeço demais pelo convite para estar aqui com vocês e já mando já porque já está pronto, tá, Adriane? Esse material que eu fiz aqui, aí vocês podem consultar, tem as referências bibliográficas que eu trabalhei, então dá para consultar esses trabalhos também. Obrigada. Obrigada de nada, Ju. Obrigada a você por ter falado com a gente. Tenho certeza absoluta que ninguém ficou pensando aqui que está falando demais, não. A gente só tava tipo, pode falar mais, fala mais que estamos ouvindo, pode seguir falando, não temos problema nenhum. Mas agora a gente abre para perguntas e eu acho que, enfim, eu vou dar uma faladinha agora específica para mais para a Ju, para ela entender um pouco do nosso lado das questões. Mas quem tiver pergunta pode ir digitando, quem sabe, enfim, a Ju tenha outro insight e queira fazer um comentário final também. Mas, Ju, esse quórum que está aqui, tem três públicos, basicamente. Temos as advogadas que fazem parte da causa, né, que é essa rede de apoio à maternidade. Então, elas, ao longo dos 2 últimos anos, que o projeto acontece desde 2022, elas se inscreveram para trabalhar pro bono para mães em situação de vulnerabilidade. Então, elas estão aqui doando o seu tempo em prol de mães que estão em processos onde elas estão disputando guarda, revisão de alimento. E aí, além disso, a gente tem, esse ano entraram no nosso projeto também psicólogas, e aí o papel delas é dar suporte a essas mães em situação de vulnerabilidade e também quando dá, assim, ao longo do nosso projeto, elas também, obviamente, vão ajudar as advogadas que atendem essas mães, porque a gente está falando de pessoas feridas atendendo pessoas feridas, então sobra um pouco de todo mundo envolvido nesse processo precisa de cuidado. E, além disso, o projeto é aberto ao público, então a gente tem ativistas, servidoras públicas, assistentes sociais que se inscreveram, e outras psicólogas e outras advogadas que se inscreveram na causa para acompanhar o projeto. E uma coisa que a gente debate bastante, e eu vou fazer, às vezes, eu brinco com elas que eu já ouvi tanto direitês e advocatês, que às vezes eu acho que eu sou advogada. Eu não sou advogada, eu tenho que me lembrar constantemente disso. Mas a gente já lidou com muitos casos diferentes de várias mães ao longo
desses 2 anos, e a gente lida tanto com mães que chegam extremamente feridas, então elas estão buscando aquele estilo advogada faca na caveira, que vai arrancar tudo que esse cara tem para fazer justiça, e ela precisa muito daquilo, e aí isso tá tanto. A gente tem quase o oposto, que são as mães que estão tão feridas pelo processo da separação e vêm de um processo de violência, e a gente vê vários tipos de violência, a gente está falando de violência psicológica, física, muitas vezes sexual. A gente está falando sobre violência financeira e patrimonial. Então, essas mães, elas vêm com medo do que um processo pode significar também, né? Então, elas tentam ser o mais. As mães tentam ser fáceis, assim. Então, elas não querem incomodar o genitor, elas querem que a coisa seja o mais leve possível para que. E muitas delas, a gente já. Acho que as advogadas vão entender esse sentimento um pouco, podem falar mais que eu, mas muitas delas a gente vê um caso sólido, a gente sabe que ela merece mais perante as leis que a gente tem do que ela está pedindo, e a gente tenta convencer ela que ela pode demandar mais, mas ela está tão ferida com aquilo que ela abre mão de direitos para que a coisa seja o mais fácil possível, até porque a gente está falando de um processo que obriga essa mãe a estar em constante em contato com esse genitor, seja pensar sobre ele, lembrar dele, relatar sobre o que aconteceu, ou seja, de fato, entrar em contato, marcar coisas, falar com ele, negociar e tal. Então, não é um processo simples, né? Não é uma coisa simples. E a gente também, em vários momentos, a causa ela tem como processo de cuidado com as advogadas, quando elas se escrevem, a gente se compromete com ela de que os casos são todos dentro da vara de família, né? Então, que esse é o mundo que a gente atende. Mas a gente tem muitas mães atravessadas com coisas que deveriam estar na vara criminal, né? Que deveriam estar em lugares. Essas mulheres foram assediadas, violentadas, então deveriam ser tratadas em outros lugares. E a gente fala muito. Eu lembro que na reunião de adesão, de entrada de cada advogada, a gente perguntava até onde ela queria ir, quanto ela se sentia confortável. Porque a gente está falando também de lidar com os limites que as advogadas têm, porque muitas delas escolheram família justamente para não fazer criminal, ou lidar com também os gatilhos, porque a gente também está falando de uma situação onde os filhos delas foram violentados de várias formas, então lidar com isso também não é para todo mundo. E para te contar uma anedota final. A gente está trabalhando com isso desde 2022 e ao longo do ano de 2022 a gente aderiu cerca de 30, 40 mães para começar o atendimento. E conforme o ano foi passando, essas mães foram sumindo. E aí a gente foi tentando identificar os motivos, né? E aí eram dois grandes motivos para o sumiço dessas mães. Um deles era uma falta de suporte financeiro, e aí o quanto isso atravessava elas. Lembrando que a gente estava vindo 2 anos pós-pandemia, e era o primeiro ano de realmente abertura, né? 21 foi um ano estranho, 22 foi um ano aberto. Então a gente estava lidando com mães que perderam seus empregos durante a pandemia, que perderam a pessoa que trazia renda para sua família. Então, entre você trabalhar de empregada tantas horas por dia e ter horários com o seu filho à noite e fazer uma reunião com uma advogada, entender quais são os próximos passos, conseguir achar os documentos, saber onde estão seus documentos, as prioridades são outras. Então, parte tinha uma falta eh, uma falta de suporte estrutural, e foi aí que a gente começou a entender que para esse projeto ficar completo, a gente precisa abrir inscrições para mulheres do serviço social, porque vezes falta, elas não sabem onde tem o documento delas, precisam tirar uma segunda via do RG. Muitas vezes a vulnerabilidade está num lugar onde só o serviço social vai ajudar elas, e eu estou falando de verdade, teve várias mães onde a gente teve que se unir para dar a essa mãe um complemento de renda. Porque ela precisava estar inscrita no Bolsa Família para continuar o atendimento, entendeu? Ela não podia ser atendida com fome. Então, a gente tinha que lidar com serviços que a gente não tem a capacidade de oferecer, que a gente precisa de servidoras sociais nesse lugar. Mas o outro grande motivo é que processar uma pessoa que você já amou para tirar
direitos para a pessoa que você ama e que você tá protegendo não é uma coisa simples de fazer. Então, as mães, ao longo do processo, foram desistindo. Elas não se sentiam. E não é nem porque algumas ainda tinham sentimentos não resolvidos com os genitores e tal. Mas a maior parte é a dificuldade de você lidar com a pessoa que antes você amava, depois te violentava. Você tem que continuar lidando com essa pessoa. E agora ela te violenta, violenta o seu filho, a sua filha. Então é uma coisa que muitas mulheres preferem, não têm estabilidade emocional para lidar com essa situação mesmo. Elas acabam com medo disso. E por muitas vezes as advogadas, elas mesmas me falavam isso, elas acabam servindo como psicólogas, né? Nesse atendimento. E é assim que a gente resolve trazer as psicólogas a bordo também, para que elas ajudem a gente no processo, porque a gente passou por processos de crise, onde a mãe estava em estado de crise, a gente precisou ajudar e a gente não tem ferramentas para isso. Mas, para amarrar essa historinha, a gente também chega em momentos onde é, a gente passa por um ano aconselhando essa mãe, juntando documento, começa processo, parará, 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 e no fim ela desiste. Ela não quer judicializar, ela não quer passar por essa etapa. E aí, o que eu sinto que a nossa conversa com você pode ser bem útil nesse final é falar um pouco sobre isso mesmo, sobre como a gente pode dar suporte a ela, à decisão da não judicialização. Porque é isso, a gente está falando com um público que não é que a nossa intenção é judicializar, mas a intenção é ajudar ela a entender. Entender a importância daquilo como disputa de direitos, né? E por isso que quando eu pensei nessas aulas, eu queria muito que as advogadas e psicólogas entendessem como é que é pra gente quando a gente vai processar um homem negro e tentar lutar contra ele na justiça, mas também entender que é uma mãe negra e com filhos negros, entender o que ela tá passando, o que ela tá pensando, o que ela tá decidindo por não punitivizar a pessoa oficialmente dentro da justiça, enfim. Eu acho que tem lugares aí, camadas sensíveis, e eu posso te deixar super à vontade que as advogadas são super abertas a entender. E muitas das vezes a gente também aconselha elas que não é o caso de judicialização, que é o caso de uma audiência, de tentar conciliar e tal, principalmente quando a gente percebe que tem uma relação saudável com o genitor. Enfim, te dei outros elementos para você saber um pouco desse público e quais são as nossas ânsias diárias com essas genitoras e com esses genitores. Eu não sei se tem mais alguém que quer fazer pergunta e tal, mas só para comentar, assim, essa questão. Enquanto você falava, Adriana, eu ia lembrando, eu tive uma experiência na Prefeitura de São Paulo, né? É, fui secretária adjunta de políticas para as mulheres na gestão do Haddad, então acompanhava. A gente fez um esforço assim, hercúleo no primeiro ano, porque era uma secretaria nova, não existia secretaria, né? Então a gente ficava numa salinha da Secretaria de Direitos Humanos, até a gente ter nosso. Quando a gente teve o nosso andar, gente, foi um luxo assim, imensurável, né? É, mas enfim, enfim, coisa da estrutura mesmo pública, que uma secretaria que não existia, passa a existir, né? Então você tem que achar lugar, um monte de coisa. Mas essa era a grande questão do que a gente enfrentava na cidade, que era conseguir ter um diagnóstico dos equipamentos públicos, né, que são os OPMs que a gente fala, né, que são os equipamentos de políticas para as mulheres, e eles estavam muito precarizados na cidade de São Paulo, né? Então, assim, a gente tinha pouquíssimos, a gente tinha só quatro, na verdade, assim, eram quatro centros de CRM, centros de referência da mulher, né? E outros quatro que eram CCM, que eram Centros de Cidadania da Mulher. Que aí a ideia era que os CCM trabalhariam essa parte de autonomia econômica e os centros de referência fariam esse acolhimento para as mulheres em situação de violência, né? Que foi, isso foi uma política da gestão da Marta, né? Que foi sendo precarizada, e aí quando a gente volta com a gestão do Haddad, está tudo aquele caos, né? Não tem psicóloga, nos centros, né? Então, como é que você faz ali? A maioria das pessoas que faziam, das coordenadoras desses centros, elas conseguiam parcerias com a defensoria que garantiam advogados. Então, não era a gestão pública, né? Não era a prefeitura que estava garantindo as advogadas para os atendimentos nos centros, né? Era uma parceria com a defensoria. Então, assim, quando a gente vai pensar esses
quando a gente está pensando em violência contra a mulher, acho que em geral, e eu acho que isso não é, hoje eu começo a ver com um pouco mais de preocupação no feminismo, mas essa questão da violência contra a mulher no Brasil, a partir da denúncia do movimento feminista, ela não surge por uma demanda punitivista, né? Eu acho que não à toa a Lei Maria da Penha é tão premiada, né? E acho que não à toa tentam atacar a Lei Maria da Penha, né? E causar retrocessos a ela. Porque se a gente ler a lei inteira, gente, ela é uma lei integral. Ela vai falar desde educação em gênero, por isso que os caras foram para cima quando a gente tentou aprovar isso nos planos municipais, estaduais e nacional de educação, né? Então, desde você fazer uma educação para os meninos na escola, que eles entendam que não se deve hierarquizar gênero, até as meninas conseguirem é, entender que estão passando por uma situação de violência, né? Educação, quando a gente está falando de educação de gênero, não é ensinar ninguém, né? A gente não tem como, gente, ensinar alguém a ser gay, lésbica, né? Né? Tipo, acho que é uma dificuldade, né, de entenderem isso, né? Não tem como ensinar. Mas quando a gente está falando de educação em gênero, é isso, é para evitar violências, violações, né? E promover um futuro de igualdade, né? Então, só que o que que acontece, né? Foca-se apenas na parte punitiva da Lei Maria da Penha, né? E esquece todo o restante. E o movimento feminista, historicamente, está falando, sem esse restante a gente não vai dar conta, né? Não tem lei punitiva que dê conta se a gente não pensar nessas questões anteriores, né? E eu falei que eu vejo um pouco mais com preocupação, porque eu acho que essa nova geração está um pouquinho mais punitivista, assim, né? Vamos criminalizar tudo, né? Tais coisas são criminalizadas, que era a minha criminalização para chamar de minha, né? E eu acho que não resolve. Eu acho que o caminho mesmo é que a gente acaba focando muito no agressor, né? E eu não acho que não acho que tem que esquecer o agressor, não é isso. Eu sou abolicionista penal, mas abolicionismo penal defende responsabilização, né? Reconhecimento, responsabilização e reparação. Mas a gente acaba esquecendo muito da vítima, de acolher essa mulher em situação de violência, né? E aí a gente não tem casa de passagem, a gente não tem casa-abrigo para mulheres que precisam. Tem mulheres que precisam ficar escondidas com seus filhos, né? E quando a gente tem casa-abrigo, as casas-abrigo estão funcionando em situações super precárias, né? É, a gente não tem a casa de passagem, que é para esse acolhimento de emergência, né? Que é onde ela pode ficar ali 2 dias, 3 dias e tal. A gente não tem isso. Eu acho que aqui em São Paulo a gente tinha uma só, não sei se ainda tem. É, a gente não. Qual que era a dificuldade que a gente tinha no centro de referência da mulher? Por que que a gente não conseguia psicóloga? Porque quando a psicóloga, que era contratada pela Secretaria de Saúde, ia para o nosso equipamento de políticas para as mulheres, ela perdia a gratificação, porque dizia-se que não era equipamento de saúde. Então você não conseguia, né? Você não conseguia fazer chamamento de profissionais para trabalhar no equipamento, senão ela vai perder salário, né? Então, assim, a gente não dá centralidade para esses equipamentos que vão dar essa centralidade de acolhimento à vítima. A gente não acolhe as vítimas no Brasil. Eu acho que tem essa questão que é fundamental e que é o que o movimento feminista mais está olhando, né? Todo mundo só pensa assim, o policial, a guardiã Maria da Penha tem que prender, tá preso, não tá, e parece que quando prendeu, acabou. E às vezes quando prendeu, não acabou a agonia dessa mulher, porque ela pensa, uma hora ele vai ser solto, né? E uma hora ele vai voltar a me assombrar, ele pode voltar a me assombrar, né? Então a gente entender que a prisão não é um fim, né? Que a prisão não resolve. É, é claro que eu não sou, eu tenho uma perspectiva abolicionista penal, mas eu entendo que tem até não vou chamar ele de ex-abolicionista penal, porque ele é muito importante para o abolicionismo penal, que é o Niels Christ, né? Mas ele, por muito tempo, ele foi um abolicionista penal mais radical. Hoje ele fala que você precisa ter uma estrutura mínima, né? Mas ele vai defender bem mínima mesmo de punição, porque pode haver casos em que essa mulher eu não quero saber de reparação, não quero saber de audiência, não quero ir para a via penal, né? E você precisa ter uma estrutura mínima para atender esses casos. Mas ele vai reafirmar, tem que ser mínima mesmo, porque são casos de exceção. No geral, a gente consegue resolver se a gente garantir esses mecanismos de prevenção, se a gente garantir esses mecanismos de acolhimento e se a gente promover outras formas alternativas de responsabilização, né? É, porque tem isso, tem esses casos em que a mulher ela não quer judicializar. Primeiro que a gente
Geralmente quando a gente pensa em gente preta, né, Briad, a gente é muito desconfiado da justiça, né? Porque a justiça, em geral, não trabalha para nós. Então já tem essa desconfiança, né? Eu posso até querer judicializar, mas a justiça vai me atender, né? Eu vou ter que ficar contando quantas vezes as violências que eu passei, né? Eu vou ter que ficar repetindo isso para quanto que aí você conta na delegacia, aí você conta no hospital, aí você conta para o seu advogado, aí você conta pro juiz, aí você conta pro promotor. Gente, né? É assim, ninguém quer passar por isso, né? Quem passou por uma violência, um trauma, não quer ficar relembrando isso todo o tempo. Então, um equipamento que tentou dar conta disso, que eu achava muito interessante, mas para variar no Brasil, o que é interessante a gente não põe dinheiro como se deve, era aquela tentativa da Casa da Mulher Brasileira, né, que a Dilma lançou ali no finalzinho, né, acho que foi no final da gestão dela, foi um pouquinho antes do golpe, se não me engano. Mas era essa proposta da Casa da Mulher Brasileira, porque era um equipamento que você reunia tudo, né, você tentava reunir o máximo possível de equipamentos no mesmo lugar. Então, essa mulher, ela já dava entrada, tinha casa-abrigo, né, tinha casa de passagem, perdão, que ela podia ser encaminhada depois para casa-abrigo, você tinha a assistente social, você tinha, que se precisasse na hora, já cadastrava no Bolsa Família, viu que tinha de auxílio, não sei o quê, fazia os encaminhamentos da assistente social, você tinha psicóloga, você tinha parceria com os tribunais de justiça, então ali você já tinha uma estrutura de justiça para fazer primeiras audiências, né? Você já tinha defensoria, né? Legal, aqui os horários. Casa... E a gente tinha, primeiro que foi assim, um chororô, porque era assim, quando lançou o programa ia ser uma casa por centro urbano, né? Por capital. A gente falou, a gente não dá conta, né? Aí tentou se criar ali o equipamento móvel, né? Para chegar em territórios mais distantes e tudo mais, mas acho que a gente não a gente acha que a gente vai enfrentar a violência contra as mulheres com criminalização. Eu acho que a gente enfrenta fortalecendo esses mecanismos de acolhimento a essas mulheres. E no caso da justiça, a gente precisa fortalecer os espaços de justiça restaurativa, os espaços de mediação de conflitos, porque às vezes, eu estou falando isso não para pensar quando o crime já aconteceu. Às vezes esses espaços de mediação podem ser espaços importantíssimos de prevenção, que podem fazer com que essa mulher, antes de chegar numa situação de violência física, de feminicídio, o que seja, ela já tenha algum acolhimento, ela já tenha uma maneira de conseguir sair dessa situação de violência. E não tem como vencer, acho que violência de gênero, mesmo que esteja a questão racial, se a gente não pensar via da educação. Não tem como. A gente vai precisar debater isso em escola. A gente está vendo aí nessa coisa de agora de fóruns hackers e tal, né? Gente, eu sou muito analfa digital, tá? Então, se eu estou falando os termos errados, vocês me corrijam depois. Mas esses fóruns, né, de deep web, né, que tem pesquisa já mostrando que as meninas adolescentes, elas estão já no século, sei lá, né, no final do 21, né, de tão avançadas, assim, estão com ideias mais progressistas, e os meninos estão cada vez mais conservadores, esses fóruns, assim, que são fóruns masculinistas, né, misóginos, né, então se a gente não disputar essa dimensão da educação, a gente não vai conseguir dar conta de disputar com esses caras que estão formando uma nova geração que eu vejo com muita preocupação de meninos, né, que podem aprofundar esses índices de violência. Então, eu acho que como bandeira do movimento feminista é fortalecer, né? Acho que é de novo a gente aprender com as nossas mais velhas que lutaram para ter esses equipamentos, é fortalecer esses equipamentos e que eles sejam 24 horas, né? Porque em geral eles funcionam de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e a gente sabe que que há mais casos de violência, não preciso contar aqui para vocês que trabalham com isso, acontecem aos finais de semana, acontecem à noite, é quando o equipamento está fechado, o equipamento tem que estar aberto o tempo inteiro para receber essas mulheres, né? Então, não sei se eu acho que eu compartilhei mais angústia do que eu respondi, viu, Briat? Com vocês. Mas estamos Amiga, tá juntas, todo mundo assim, o angustiado. Esse importante é que estamos aqui, juntas. Mas eu entendo, o gente, trabalho que vocês fazem é super importante, é isso, né? Não tem, como que não, né? Tem que ter incentivo, tem que ter grana, gente, para a gente ter profissional, para uma psicóloga poder falar, não, eu vou estar nesse trabalho porque isso vai pagar minhas contas, isso não vai ter desconto no meu salário, né? E essa precarização, essa não importância do investimento acontece porque é, né, é ocupação de mulher, né? Servidora social é mulher,
psicólogo é mulher, então pode receber menos, pode não ter gratificação, né? Então, essas dimensões aí, mas assim, estamos juntas Desculpa. na angústia. Amiga, o que temos esse aqui é o Clube das Angustiadas. Se tem uma coisa que tá rolando aqui, é angústia. E eu acho legal, as meninas, enquanto você falava, mandaram aqui perguntas. A Carla, inclusive, falou sobre reeducação no lugar do encarceramento, sobre casos de violência contra a mulher. Ela fez uma pergunta. E eu acho que esse é um caso, enfim, a Ju vai fazer uma fala final, Ju, de despedida logo menos, e pode falar sobre isso. Mas eu acho que esse caso toca numa coisa muito interessante para gente, que é, inclusive, pensar no quesito do que está sendo feito nesses espaços de encarceramento, né? O espaço de encarceramento hoje em dia, ele não. A pessoa que sai de um espaço de encarceramento, ela não sai pensando, não, pode crer, não vou mais bater na minha mulher. Isso não é uma realidade, né? Muito pelo contrário. Dizem, a coisa toda, o slogan em torno disso é que, na verdade, o espaço de encarceramento são faculdades do crime, né? A pessoa é cooptada por outras organizações, ela passa por outros ensinamentos, enfim, é quase como é quase como se o espaço de encarceramento fosse também um processo de educação, só que para o outro lado. E eu acho que também a coisa que para mim até mais, Janete. Eu acho que para mim a coisa mais importante, eu sempre penso melhor e entendo melhor o antipunitivismo quando eu penso nas minhas. E não tô falando só do jeito egoísta, tipo, eu gostaria de ir pra cadeia, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô pensando sobre o processo de formação que as pessoas que eu conheço, e eu tô falando que eu conheço, eu não tô nem falando que moram comigo, minha família e meus amigos, não. Mulheres negras coletivamente. Eu penso, qual seria a melhor forma de entender o que aconteceu e como a gente poderia transformar essa situação? Porque, assim, honestamente, na hora que a gente tá falando de violência sexual, na hora que a gente tá falando de feminicídio, na hora que a gente tá falando, principalmente quando envolve menores nessa situação, o nosso ímpeto não é, então vamos sentar aqui e conversar, e entender o que aconteceu, né? E eu acho que não é esse ímpeto, porque não é esse o nosso papel. A mãe de uma pessoa violentada, o papel dela não é montar uma reunião de mediação. A mãe da pessoa violentada, o papel dela é acolher a pessoa violentada. A advogada da pessoa violentada, o papel é acolher, a psicóloga é acolher, enfim, a rede de apoio dessa pessoa violentada, ela não é a pessoa que vai fazer a mediação. Ela não deve ser a pessoa responsável por pensar em como isso vai acontecer. Ela é a pessoa que vai buscar a forma de acolher. E eu acho que isso que a Ju falou para mim é o principal. E eu falo isso, gente, agora numa ótica de comunicação. A mídia ninja, ela é esse veículo desse tamanho, agiu muito educadamente, de uma forma que aqueceu meu coração, falou sobre a nossa importância no começo, mas eu queria compartilhar com vocês que uma das coisas que a gente mais recebe, principalmente depois que o Ela tomou uma proporção, por favor, estou passando por isso, denuncie meu abusador. E eu tô falando isso em muitos casos. A gente recebe casos de policiais denunciando os delegados que comandam ela, casos de alunas assediadas pelos seus reitores, professores. A gente recebe muito caso onde as mulheres nos buscam para denunciar os seus agressores. E aqui eu tô falando de uma forma onde elas entenderam que isso é justiçamento hoje em dia, né? É um pouco do que a gente tá falando. Quando você não confia nos espaços de lei, e aqui não tô nem falando, não vou processar a pessoa. Ela não tá, as pessoas que estão denunciando não tá confiando na corregedoria da polícia, não tá confiando na reitoria, ela não tá confiando num espaço menor, num universo menor de aplicação de leis, né, por assim dizer. E aí, quando ela não confia, ela vai passar ela sai do campo da justiça e entra no campo do justiçamento. Então, o que que ela estava fazendo quando ela vem buscar a gente? Quero que meu agressor seja linchado. Quero que ele seja divulgado, quero que as pessoas vão lá, xinguem ele, gritem com ele, invadam a casa dele, façam. Eu quero que ele sinta um pouco da dor que ele está me fazendo sentir. Então, e é esse o sentimento que a gente recebe, né? E que a gente tem que acolher quando elas pedem uma denúncia. E aí, algumas das vezes, faz sentido. Essa pessoa já foi processada pela corregedoria, ela já tem um processo aberto no MPF, ela é uma pessoa que já fez isso com várias vítimas, então ela já está numa escala onde é o nosso papel de jornalista noticiar o que está acontecendo com isso.
98% das vezes não é o caso de fazer isso. 98% das vezes, se eu denunciar, se eu colocar, o que vai acontecer é que eu vou expor essa mulher. Eu tenho que contar para todo mundo o que está passando com ela. Mesmo que eu não coloque o nome dela na roda. E aí, de quebra, a gente vira passível de receber um processo de difamação e calúnia. Porque não está comprovado, não tem ninguém falando, ele não tem um processo correndo. Aí a gente vira o acusador, entendeu? E, honestamente, essa parte me assusta menos. Como vocês podem ver, temos muitas advogadas aqui em torno de nós que nos defenderiam de um processo de calúnia, de difamação. Já que até se coça, coitada, porque aconteceram algumas vezes. Mas, honestamente, eu já vi muitas vezes os acusados pegarem a publicação que a gente fez e usarem isso contra essas mulheres em vários momentos. E isso é até o menos pior. O pior é quando os seguidores vão lá, fuçam a ponto de achar nome, endereço, foto dessa mulher, tarará, e aí eles começam a divulgar ela. Muitos deles acham que estão fazendo um favor, né? Tipo, essa é a vítima, não sei o quê, vamos lá dar seguidor para a vítima. Olha, entende a coisa? É, o fórum da internet não é um fórum para fazer esse tipo de coisa. A gente entende que a gente é uma ferramenta, né? Quando o seu caso está num certo estágio, denunciar ele na imprensa joga ao seu favor, e a gente quer que chegue nesse lugar, mas muitas vezes é sobre justiçamento. Muitas vezes é sobre um afago psicológico na pessoa, fiz alguma coisa contra a pessoa que me machucou. Então, eu acho que, enfim, quando a gente fala sobre antipunitivismo, eu super gostaria que a imprensa fosse convocada a conversar muitas vezes, porque a gente também é opressor nesse caso. A gente também é, não me coloco nesse bonde, ó, graças ao nosso Conselho de Mulheres, a gente trabalha muitas vezes, o que a gente mais faz é tirar a coisa do ar quando a gente acha que a gente foi injusto com as mulheres. Mas a gente conhece a imprensa que está aí e ela super se usa das desgraças que acontecem com outras mulheres para ganhar clique, seguidor, view e audiência. Então, acho que a gente deveria também ser super convocada para debater nesse fórum. Porque nós também nós puxamos o gatilho, nós colocamos a lupa em torno disso. Inclusive, eu vou mandar para vocês depois um documentário super curtinho de 10 minutos que está no YouTube, chamado Caso Eloá. Vocês lembram do caso da Eloá? O caso Eloá é a prova que a imprensa tem super um poder de justiçamento e acaba. Naquele caso, a imprensa matou Eloá. Naquele caso, a imprensa fez a grande desserviço de divulgar e se colocar tanto no meio da situação que a gente virou protagonista, e, enfim. Então é isso, eu vou terminar por aqui. Vou pedir para a Ju fazer uma fala de encerramento para a gente fechar nas nossas 2 horas. A Ju vai mandar todo o conteúdo e aí a gente vai continuar em contato. Eventualmente, vocês vão encontrar a Ju na nave, inclusive, para perguntar coisas para ela presencialmente. Então, eu quero aproveitar esse momento para dizer obrigada por todos vocês que assistiram até agora. Quem tiver dúvidas pode continuar mandando, que eu vou continuar encaminhando. E a Ju com certeza vai dar resposta para a gente. E obrigada, Ju, por esse momento. Então, gente, eu só quero agradecer vocês mais uma vez. É, Peraí que me ligaram. Voltei, né? Tinha me ligado bem na hora. Só quero agradecer vocês, e eu acho que eu vou incluir aqui só no material, porque enquanto você falava, Adriane, eu lembrei que tem um estudo de uma pesquisadora que ela eu sempre confundo, eu acho que ela é inglesa de ascendência indiana, e eu sempre esqueço o nome dela nas coisas, então sempre esqueço, mas eu vou colocar no material, porque ela fez um estudo, quando teve aquela onda de estupros na Índia, ela aí teve, né, muito um clamor de punição, né, foram crimes muito brutais, né, e ela resolveu estudar, fazer entrevistas com os caras que foram condenados por esses estupros, né, então ela foi muito questionada, o que você quer falar com esses caras, né, mas ela ficou entrevistando eles, porque ela queria entender, alguns já estavam, e foi um tempo depois, então alguns já estavam presos há algum tempo, e ela queria entender se aquela resposta do Estado indiano ia dar conta de diminuir estupros na Índia, né? E aí o dado é assustador porque ela viu que a maioria deles, alguns não, né? Mas a maioria deles não tinham a dimensão da violência que eles tinham cometido, né?
Então, eles continuavam reafirmando, mesmo depois de anos presos, que eles tinham o direito, que aquela mulher o provocou, em alguns casos, crianças, né? Então, aquela mulher me provocou de alguma maneira, eu tinha o poder de fazer isso, eu tinha não sei o quê, ela sempre tinha uma coisa. Então, essa questão é para trazer essa dimensão, e eu não estou falando que não tem que ter responsabilização, queria repetir isso mais uma vez. É preciso ter responsabilização. Mas o que esse estudo dela traz, talvez é que a gente tem que pensar, principalmente em casos de violência de gênero, violência racial, tem que ter algum mecanismo nesse processo de responsabilização para que não aconteça isso que a Adriane falou, entendeu? A pessoa saia pior, né? A pessoa saia da prisão pior, queira se vingar, queira não sei, alguma. A gente tem que ser criativo. Eu confesso para vocês que eu não sei, tá? Eu tô falando assim, meio que um chamado, tipo assim, gente, vamos montar um grupo aí pra gente pensar essas coisas, porque a gente precisa pensar saídas para isso, né? Porque só a resposta punitiva ela não vai dar conta da profundidade do problema que a gente está lidando, que a gente está tratando, né? Então, só trazer isso. Eu vou incluir nesse material para te mandar. E, de novo, mais uma vez, agradecer. De verdade, assim, gente. Manhã maravilhosa, meio. Eu confesso que eu estava super ansiosa, assim, eu estava meio, sabe, tipo, quase vou tomar um, um negócio para. Mas eu resolvi enfrentar, assim. É, e foi muito gostoso, o espaço super acolhedor, assim, eu fui relaxando no processo, sabe? É, mas é uma ansiosa, eu estava ansiosa positivamente, assim, sabe? De poder fazer um papo legal com vocês aqui hoje e contem comigo sempre. Driade, você sabe que sempre que eu posso, né? Às vezes eu tô meio louca aqui, né? Que a pessoa quer pegar 1000 coisas para fazer, não dá conta, mas contem comigo sempre que precisarem, tô aí. É, enfim, acredito muito na gente e a gente vai vencer, gente. Tá difícil, tá estranho, mas nós vamos vencer. Tá difícil trair estranho, mas a gente vai vencer. É isso. Essa é a mensagem de esperança possível para ele. No momento é o É máximo o que é máximo de possível. esperança que a gente consegue ter agora. Ah, muito bom. Mas é uma esperança realista. Eu sou uma pessoa muito realista. Eu digo que eu sou uma pessoa realista com ascendência em esperança, porque, enfim, as coisas estão na nossa frente. Elas não. Vamos esperançar no Paulo Freire, né? A gente vai ter que fazer para construir esse amanhã diferente aí, mas vamos que vamos. Exatamente. Obrigada, Ju. Obrigada, meninas. Com isso está encerrada a nossa aula. A gente volta amanhã num horário diferente, 11 da manhã, não às 10h30. Então, fiquem atentas. A gente se vê amanhã. Beijo, meninas. Tchau. Tchau, Ju. Tchau.